Estamos de volta, Família Projeto de Deus, hoje conversando sobre os ataques que a família tem sofrido. A gente está aqui com o pessoal do COF, o Helber, a Simone, a Elisângela e o Maurício. O COF é o Centro de Orientação Familiar, um instituto que acontece, que ajuda as pessoas, um serviço de evangelização que ajuda os casais e as famílias aqui na Arquidiocese de Campinas. Além desse tipo de evangelização do COF, nós da Associação do Senhor Jesus trabalhamos todos os dias a serviço do Reino de Deus. Nossa missão é evangelizar e levar a alegria de ser dele para todos os corações. Por isso nós convidamos, faça parte da família Associação do Senhor Jesus. Torne-se um sócio, junte-se a nós nessa linda missão de anunciar que somos dele. Você às vezes não pode sair em missão, você não pode, como o Carlos Júnior, a gente viu agora há pouco lá em Jaú, mas você pode ser evangelizador ajudando a Associação do Senhor Jesus. E tem mais, de 3 a 19 de fevereiro, você que abraçar essa missão de evangelização com a Associação do Senhor Jesus, irá concorrer a esta imagem de Nossa Senhora de Lourdes, mais o livro da irmã Luísa, Na Presença do Senhor. No dia 19 de fevereiro, durante o programa A Associação Precisa de Você, nós iremos sortear, abençoar e consagrar a sua família à Nossa Senhora de Lourdes. Ligue agora mesmo e dê o seu sim à evangelização. E grite para o mundo ouvir, sou dele. Você que já é sócio fiel e quer concorrer a uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, mais o livro da irmã Luísa, ligue para nós, peça para participar do sorteio. O call center é 19 3871 3871 9600. Isso mesmo. 9620, desculpa. 9620. Está aí na tela para quem está nos assistindo. Exato. E eu queria perguntar para as meninas agora, para a Elisângela e também para a Simone, se vocês percebem que o encontro de casais, né, o COF, ele proporciona transformação nas famílias? Quem gostaria de falar? Pode falar, Elisângela. Elisângela, ela é palestrante, ela está aqui quase morrendo, que ela vai ter que falar. Mas você já percebeu, assim, famílias sendo transformadas? Sim, pelo menos eu percebo, quando a gente participou do encontro, né, de casais, a partir disso a gente depois tem uma sequência em círculos, né, a gente se envolve com alguns casais, a gente praticamente monta um círculo, né, e a gente se encontra todo mês com todos os casais e ali a gente vê, né, a diferença do início, né, do encontro até hoje. Acho que já fazem uns 4 anos, né, que a gente se encontra. Nós fizemos o encontro em 2013 e desde então a gente se reúne. Eu acho que o importante dos círculos que a Elisângela comentou é justamente isso, porque não é só o encontro, né, aquele final de semana do encontro. Depois os casais se reúnem e periodicamente se veem. O nosso círculo é um círculo que até se eles estiverem nos vendo, a gente manda um abraço para eles, porque é um círculo assim, de muita união e que a gente teve um crescimento muito grande. A gente Quantos viu casais pessoas, são 5 casais, né? Mais o coordenador. Então, assim, a gente percebe a transformação na vida de cada um deles. E a gente tem filhos e os filhos também vão crescendo junto ali nessa equipe de círculo, então eu acho que... Muitos chegaram sem os filhos, né? Agora já tá tem nascendo, já cresceram um bacana. segundo. Ah, que E bacana. Tá E essa indo. amizade é muito saudável, né? Sim. É uma Muito. amizade que os nossos filhos vão se envolvendo com pessoas do bem, e eu vejo isso nos meus filhos também. Quanto foi importante estar na igreja com eles, estar numa comunidade, estar inserido, porque hoje eles têm amizades muito sadias, né? Isso daí para a família, para eles formarem as famílias deles também é bem interessante, não é mesmo. isso? Quantos filhos você tem, Elisa? Eu tenho 2, um casal. Que idade? Daniela tem 11, Miguelzinho tem 8. Ah, pequenos ainda. Pode mandar um beijo. Um beijo, mamãe te ama. Legal. E me diz uma coisa,
Simone quer completar alguma coisa? A Silvia falou. A Simone. Falou tudo. Não, tudo bem. Tá bom. A gente tem um padre muito conhecido, até a gente estava falando de mídia e tudo, né? Ele escreve no jornal, ele participou em alguns programas aqui, o padre Luiz Roberto de Lácio, né? Ele tem alguma coisa a ver com o COF, né? Eu ouvi dizer também. Então nós temos uma alegria muito grande de tê-lo, a Diocese nomeou como nosso orientador espiritual. Então domingo agora passou, foi a missa de posse dele. Hoje mesmo a gente estava ele está iniciando agora, mas com gás que só o de Lácio tem mesmo, já querendo fazer retiro, já querendo pegar as crianças, já querendo trabalhar a família como um todo, se aprofundando mais no COF. Até o último encontro, para vocês terem uma ideia, já foram realizados 168 encontros de casais pelo COF aqui em Campinas. Já passaram mais de 5 mil casais. Então, os exemplos, Silvia, são muitos. E a gente está aí com novos projetos, novas buscas. Atualmente, nós estamos realizando 2 encontros de casais por ano e 2 encontros de jovens por ano. Mas a gente quer trabalhar muito mais a família. Só complementando, o encontro de casais, pega esses casais, não que estão só com problemas conjugais, não é isso não, que estão amornados na nossa religião, fazem encontros para que eles sejam inseridos em sua comunidade. Essa é a nossa missão, pegar o casal, avivar neles a chama do Espírito Santo e entregar esse casal para a comunidade, acolher e eles darem continuidade em suas comunidades. Como o sal, né? Vai salgando isso, aonde eles vão indo. O COF tem uma missa só mensal. E eles têm todo esse tempo restante para participar em suas comunidades. Nós, por exemplo, já fomos lá da Santana, lá em Souzas, aqui em Campinas, lá na Pastoral Familiar, já participamos da Santa Catarina, em várias outras paróquias também que a gente só colaborou, mas que a gente participe da comunidade que a gente faz parte. Então é inserir mesmo os casais para que estejam bem avivados. E se alguém que está nos assistindo agora quiser fazer um encontro de casais, ou quer que os filhos façam, né, que já são casados, ou quer que os pais façam, de repente está assistindo aí, pô, seria legal, meus pais estão brigando muito, vamos fazer um encontro de casais. Aonde que eles podem buscar o movimento mesmo? Você tem algum site para... Então, nós temos o nosso site, que é cof.org.br, e temos o nosso telefone, que é 19-3234-8646. Dá para fazer inscrição no próprio site também, então, ou ligar. Repete para a gente o site, é cof... cof.org.br. Tá, então você que está nos assistindo, através desse site, lá vai ter o telefone e tal, e entre em contato. Se você talvez quiser montar em uma outra cidade, tem essa possibilidade ou não? Vocês não conseguem hoje expandir? Então, hoje tem um ECC nacional que tem essa incumbência. O ECC também é ligado ao COF? Tem o ECC nacional e o ECC do COF. Ah, tá. Tá bom. Entendi. Eu tenho segue a mesma cartilha. Tá. Legal. E você que está nos acompanhando aí, você pode estar ouvindo um barulho diferente aqui, porque está chovendo muito. Então, é um barulho aí, não é defeito na sua televisão não, tá? É que está chovendo muito aqui e apesar do estúdio ter um bom isolamento, alguma coisa está vazando aqui de barulho para dentro do estúdio. E a gente tem um WhatsApp aqui, o José Eduardo mandou uma mensagem para a gente. Obrigado, José Eduardo. E eu queria que vocês comentassem. Ele fala o seguinte: boa noite. Os pais, ao criarem seus filhos, deixaram aos poucos, geração pós geração, de repassar os valores espirituais, levando os filhos ao convívio na igreja. Obrigado, Zé Eduardo, que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação. Então, tem mais uma aí também. Então vamos comentar antes ela está falando aqui, a diretora, para a gente comentar já. Do Zé Eduardo, o que vocês acham? Vocês concordam com ele ou não? Concordo sim. Inclusive, pegando o gancho do que a Silvia falou, né?
Os filhos de vocês, eles estão em companhia de pessoas boas, que vocês levaram eles juntos para onde vocês iam. Então, essa responsabilidade de levar os filhos para a igreja é dos pais, né? Se o seu filho não vai, alguma coisa está acontecendo, né? Se você dá o exemplo, o que acontece hoje, eu acredito, por conta da correria, as pessoas como um todo estão deixando e os filhos vão junto, mesmo, né? Hoje é tudo corrido, né? Se você não tiver uma disciplina para orar, você não ora. Sim. Porque chega a hora de deitar, você fala, nossa, Deus, ó, hoje... Tu né? sabes, amém. Exato, né? Mas Deus é Deus, né? Ele não precisa da minha oração, mas eu Sim. não fico preenchida porque eu não orei, né? A gente sabe que a gente é frágil e precisa da oração. Então, esse afastamento está acontecendo e eu creio que por conta, sim, da correria, a internet, né? Se você pegar um celular, se acessar a internet, quanto tempo você fica ali se você bobear? 2, 3 horas? Quem tem filho pequeno, às vezes deixou de ficar com o filho para estar ali, né? Prestando atenção, vendo. É sedutor, né? É sedutor. Essa parte é sedutora. Então, realmente, é culpa dos pais, eu acredito assim. Os pais precisam ter essa disciplina, né? E é o que ele estava falando, né? De geração em geração. Se eu não vou, se eu não dou o exemplo, se o pai não sai da TV, que está com preguiça para ir à missa, e tem aquele ato de bravura, dizer, eu vou, né? Eu vou me violentar, né? Porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus é conquistado pelos violentos. Que violentos? Os violentos contra si mesmo. Não, eu vou fazer isso porque isso é importante. Você está formando seus filhos, né? Então a gente precisa dar esse passo. E aí os filhos vão conosco e é uma alegria quando você vê que os seus filhos resolvem ser filhos de Deus. Porque Deus não tem neto. Não é porque eu resolvi ser filha de Deus que os meus filhos vão ser netos de Deus. Não, os meus filhos precisam tomar a decisão de serem filhos de Deus. E essa filiação divina é que faz toda a diferença na nossa vida, não é? É isso. Agora, a gente também, eu como pai, eu preciso defender um pouquinho os pais aqui, né? A gente não pode botar tudo na conta dos pais. Entendi isso que a Simone falou, concordo com o que ela falou. Agora, você que está assistindo aí pode estar pensando, puxa, mas eu eduquei meu filho, eu levei meu filho e tal, e o meu filho não quis. É isso aí, a gente chega a uma certa idade que os nossos filhos vão ter que tomar suas próprias decisões. É aquilo que a Silvia falou, nós somos filhos de Deus. Não quer dizer que os meus filhos vão ser neto de Deus, não. Eles vão ter que dar o sim a Deus também. Então, se o seu filho não vai à igreja, o que eu recomendo, você como pai, como mãe, tem uma autoridade espiritual de rezar pelo seu filho. Reza por ele. Reza por ele para que aquilo que você plantou, os valores e tudo mais, num determinado momento, conforme a ação de Deus, germine no coração do seu filho. Tá? Reza por ele porque você tem autoridade para isso. E você que tem filho pequeno, pega o conselho aqui da Simone, já começa a educar o seu filho. Começa não falando para ele assim, tem que ir à missa, mas por que tem que ir? Mas explica para ele, por que você vai à missa? Você vai à missa para quê? Para encontrar Deus? Para ter um encontro com o amado da sua alma? Você vai mostrando isso para o seu filho, para a sua criança, na forma que ela consegue entender, que ela consegue compreender, mas vai deixando a criança perceber que isso é muito importante para você, que você não vai conseguir viver se não for essa experiência que a Silvia falou já, a experiência que você tem com Jesus Cristo. A gente tem mais um WhatsApp aqui chegando da Cíntia, dessa vez. Muito obrigado, Cíntia, pela sua participação. A Cíntia Coutinho está dizendo, boa noite. O que afasta é a desunião da família. Muitas vezes o marido não quer ir à igreja e a mulher acaba desanimando de ir só com os filhos. Com o passar do tempo, a própria família se afasta de vez. Cíntia, acho que é por aí, né, Maurício? Eu acho que é um pouco do que eu falei no bloco anterior, né, Carlão, que é o individualismo. Então, muitas vezes, tanto aqui a Cíntia falou do marido, mas também acontece muitas vezes da esposa não querer ir. E quando, eu acho que na verdade, quando os dois não compreendem que os dois são um só e que eles têm que participar das mesmas coisas, ceder de alguma coisa que um gosta e que o outro gosta, mas principalmente que em relação à igreja, é importante que os dois convivam juntos.
aí fica difícil. Então, muitas vezes o marido mesmo, como ela comentou, a esposa fala, não, eu não vou, eu também não vou. Mas tem que ser o contrário, né? Quando eles se casaram ali diante de Deus, o compromisso era dos dois, não era de Foi um uma ou de outro, né? promessa, Foi uma é. promessa. E muitas vezes eu acho que o que está faltando verdadeiramente no casamento é essa compreensão da promessa que a gente faz diante do altar. Então aí a gente começa a culpar uma série de outras coisas, é falta de tempo, é falta disso, é falta daquilo, mas desde o início lá, quando a gente estava diante do altar, muitas pessoas não prestam atenção verdadeiramente naquilo que elas prometeram e para quem elas prometeram. Né? Então acho que tudo é um pouco consequência, assim, mas eu vejo também que é importante aquele lado que está indo e o outro não está indo, não desistir. Ele que tem que insistir em ir fazer com que depois o marido ou a esposa sinta a falta de não estar participando daquele momento, e não ao contrário. Né? Eu acho que é uma força que cabe a cada um de nós tentar no casamento, porque o casamento é assim, é o problema de ir à igreja e são outros problemas que se um ou outro ceder facilmente, aí a gente acaba tendo os problemas. Né? Isso mesmo. E para quem está nos acompanhando, vamos só dar uma relembrada, né? Porque às vezes a pessoa não lembra, está lá no meio do dia do casamento, né? A gente está com um filho agora que vai casar em março. Davi, um beijo para você. Maju, um beijo para você pelos preparativos. Mas eles estão lá na correria, e convite, vestido, e roupa, e padre, e música e tudo. Pode não prestar muita atenção, então, mas nos 3 sims que eles vão dizer lá, né? Então, o primeiro deles vocês vieram aqui de livre e espontânea vontade? Tem que ser isso, livremente, né? Não amarrado, né? Não amarrado, nem obrigado, nem por qualquer outro motivo que não seja o amor que um tem pelo outro. É por toda a vida, olha, é até que a morte os separe. E a gente vai respondendo sim, né, no entusiasmo. E tem a terceira, que essa muita gente às vezes esquece. Você promete receber os filhos e educá-los na fé católica. Então isso aí a gente fala lá no altar, a gente junta aquele monte de testemunha, de padrinho, de uma testemunha qualificada, os convidados todos, e diz sim, sim, sim. Então agora é hora de botar em prática, né? Para a gente não correr o risco de passar por mentiroso. Né? E eu tenho certeza que essa equipe do COF, por exemplo, esse círculo que vocês se juntam com vários casais, isso daí dá uma força muito grande para você continuar, não é? Com certeza. Não é, Helber? Silvia, o círculo é legal porque nas reuniões, nas reflexões, a gente discute casos particulares que às vezes a gente pensa que está acontecendo só com a gente. E a gente vê que está acontecendo com outro casal também. E troca essas experiências e em conjunto, às vezes através da oração, chega-se a soluções que às vezes estão na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Me permita só voltar um pouco nesse negócio dos filhos aí, que me veio, acho que fui tocado aqui nessa lembrança. No COF tinha um casal, pela bênção, José e Maria. E eu lembro que foi nos primeiros encontros, a gente está todo assim, ainda aquela empolgação, que continuamos até hoje, mas e ele falou o seguinte: olha, lá em casa nós temos 2 filhos. E Maria chegou e falou assim: José, a gente reza o terço todo dia. Vamos chamar nossos filhos para rezar o terço com a gente. Eles têm que rezar o terço com a gente. Daí o José falou para ela: Maria, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a porta do quarto entreaberta. Eu até arrepio quando lembro desse testemunho deles. Vamos rezar o terço um pouco mais alto e vamos deixar que o perfume de Maria, o perfume do terço, aos poucos vamos buscar nossos filhos. E ele falou o que aconteceu. Olha, que Eles bênção, foram né? vindo, Deus foram participando, agindo, né? sabe? São esses testemunhos que nos fortalecem, nos abraçam lá nos encontros, que, sabe, que nos preenchem. Então, eu acho que obrigado aí por ter... Que Bacana. lindo, graças a Deus. que eu Obrigado lembro pro seu até hoje. José e pela A gente não dona esquece. Maria pelo O testemunho, né? deles. Que Deus os abençoe e abençoe os filhos também. A gente vai ter que dar mais uma paradinha e aproveita essa parada para mandar sua mensagem para a gente. Daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho, até já.